Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 13ª aula de francês, de français. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, que é a aula 12, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 12, para poder não perder a sequência das nossas aulas, ok? E assim você vai estar se mantendo aí sempre atualizado, ok? Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os verbos no presente, tá? Essa é a primeira parte, por isso que eu coloquei ali o 1, tá? Para indicar que nós teremos nas próximas aulas um assunto, ainda nós vamos carregar este assunto dos verbos no presente, porque ele é um pouco extenso, tá? É um assunto bem extenso para se tratar, principalmente da língua francesa. Na aula passada nós aprendemos sobre os verbos auxiliares, tá? Também no presente. Só que aqueles verbos auxiliares, eles vão nos ajudar mais para frente, assim, a formar outros tempos verbais, ok? Mas eu também coloquei ele para poder vocês entenderem que eles eram verbos irregulares, verbos que não iam seguir nenhum tipo de regra, tá? Eles têm a sua conjugação própria. Mas isso a gente já aprendeu, né, no presente. E hoje nós vamos ver os verbos regulares, ok? Os verbos, como que é a grade de conjugação para os verbos, para a maioria dos verbos, né? Porque sempre a maioria tem regra, né? São regulares. Então nós vamos fazer isso hoje. Só que por que é extenso? Porque nós temos vários tipos de conjugação no francês, assim como no próprio português, né? Porque assim como no português nós temos os verbos terminados em er, verbos terminados em ar, verbos terminados em ir, nos verbos franceses, os verbos do francês, né, também tem suas terminações. Tanto é que hoje nós vamos ver o primeiro grupo, que é o grupo dos verbos que terminam em er. E para nossa felicidade, pelo menos de todas as vezes que eu estudei, todos os livros que eu li, todas as gramáticas, todos os livros de gramática, né, sempre dizem que o aller, que é o que a gente já estudou, é o único irregular terminado com er do verbo francês, tá? Do verbo ali da língua francesa. Então, dos verbos que terminam em er, o aller, né, que é o verbo ir, é o único irregular, ou seja, os demais vão seguir essas regrinhas que a gente vai aprender na aula de hoje, ok? Como eu já disse, né, os demais são regulares, exceto por alguma mudança na ortografia. Então, pode ser que tenha alguma turbulência, digamos assim, na hora da gente estar fazendo ali a grade de conjugação. Mas nada que a gente possa falar assim, é irregular. Porque é alguma coisinha assim que dá pra gente estar identificando, que dá pra ver que não é uma irregularidade total, né, que nem o verbo aller, né, que muda tudo. Na grade do verbo aller nós vimos que tem aquela coisa de aparecer o verbo com a inicial V, coisa que o aller começa com A. Então isso seria uma irregularidade. Até mesmo no português, o verbo aller, que é o verbo ir, nós temos o ir e a gente fala eu vou, né? O ir se transformou com uma letra, um verbo, numa conjugação começa com letra V. Então nós temos esse tipo de irregularidade também no francês. Só que o grupo dos verbos que terminam em er, que é o primeiro grupo que nós vamos aprender, a maioria, todos podemos dizer que são regulares, exceto este aller que a gente já viu na aula anterior como é que conjuga, exceto uma mudancinha ali na ortografia, mas que isso é o de menos. Então, vamos ver a sequência aí das terminações. Então, essa é as sequências, tá? Eu não fiquei colocando essa coisa do pronome, porque eu acho desnecessário ficar toda hora colocando pronome, sendo que vocês já sabem o pronome. Então, ali a primeira terminação, ela representa a terminação dos verbos da primeira pessoa do singular, do singular. ES é a terminação para os verbos do segundo, né? Da segunda pessoa do singular. A terminação E de novo, ali mostrando que é a terceira pessoa do singular. E depois começa o ONS, que é a terminação para a primeira pessoa do plural. EZ, terminação para a segunda pessoa do plural. E daí o ENT, que é para a terceira pessoa do plural. Ok? Então,
essa é a nossa grade. Você vai tirar o ER do verbo e substituir por essas terminações para a gente poder conjugar. Então, por exemplo, chanter. Chanter é cantar. Chanter. Então, vamos ver. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Toma muito cuidado que nesse do il chante, que é eles cantam, né? O S do il, que é ILS, o S não é pronunciado nesse caso. E o chante não é chanton. Esse ENT não é pronunciado. Na escrita, você escreve. Porém, na pronúncia, é como se você estivesse falando o ele canta, il chante. É a mesma pronúncia. Então, je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Ok? O verbo marcher, que é o verbo andar, funcionar, né? É só tirar o ER e passar ali as terminações. Então, je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. Também não pronuncia essa terminaçãozinha aí do final, ok? Então, basicamente é isso. Você vai pegar o verbo, tirar o E e o R e colocar essas terminações aí nessa sequência aí para poder conjugar, ok? Só que, como eu disse, pode haver turbulências. Então, a primeira turbulência acontece ali, ó, num exemplo que eu vou te dar, que é arriver, que é o verbo chegar. Qual que é a turbulência que acontece aí? Turbulência acontece com o pronome. Por quê? Porque como o pronome, isso acontece sempre com o pronome eu, que é je, tá? Sempre que começar com vogal ali, ó, a, o que acontece? Nós perdemos o e, né, do pronome e aí colocamos apóstrofo, ok? Então fica j'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent, ok? Então a turbulência é aí, é nessa parte do pronome que você vai perder o e e colocar apóstrofo para poder unir a palavra. E uma das coisas é que, como começa com vogal, som de vogal, o S do pronome nós, né, que é nu, e o S do pronome vous, e o S do pronome il, esses S's vão grudar com a vogal seguinte e vai fazer vai ter uma pronúncia de Z. Então, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent, ok? Mais uma vez, cuidado para não falar ils arrivent, né? Não existe. Ils arrivent, para ali no sonzinho do E, bem fraco. Outra turbulência acontece aí, um exemplo, quando tem G na palavra, tá? Essa turbulência vai acontecer quando a gente for conjugar com o pronome nu, porque daí você vai querer tirar o E e o R e colocar ONS, né? De acordo com aquela tabela, aquela sequência que a gente aprendeu, e não vai ser legal. Então vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor. Je mange, tudo legal. Tu manges, legal. Il mange, também. Agora aí chegou onde eu queria falar. Percebe-se que eu coloquei um E em azul. Se eu não tivesse colocado esse E, eu teria colocado só o ONS, que é da sequência. E ia ficar mongon. Concorda? Mongon. E não é. O G tem som de J. Então, teria que ser nous mangeons, né? Esse som. Então, o E eu coloco ali assim, só para poder eu ter essa pronúncia do G de volta. Porque se eu não tivesse esse som, ia sair esse E, não teria esse som de J. Ia ter som de G. E não é. Então, por isso que a gente coloca este E aí. Então, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Ok? Outra turbulência acontece com o verbo colocar, que é o verbo placer. É aquela mesma coisinha lá do G que precisa ter som de J.
Aí esse C tem que ter esse som de S, né? E dependendo ali, de repente, alguma vogal ali do lado pode fazer ele ficar com som de K, né? E não é legal. Então vamos ver onde que isso acontece. Ó, je place, tá certo. Tu place, legal. Il place, também. Agora olha ali no nous plaçons. Se eu não tivesse colocado cedilha, ele ia ficar placon. E não é placon, porque o placer, ele tem som de S, né? Placer, ó. Então, teria que ser nous plaçons. Então, por isso que a gente coloca o C cedilha para poder fazer esse efeito. Então, je place, tu places, il place, nous plaçons, vous placez, il place. Ok? Outro verbo aí que sofre uma turbulência é o s'appeler. S'appeler, que é o chamar-se. Esse S apóstrofo é para indicar que ele é reflexivo, né? Então é que nem no português, ó, chamar-se. Então esse C tracinho SE seria esse S apóstrofo do francês. Então s'appeler, né? Vai acontecer uma turbulência. Qual? Vamos ver. Percebe? Primeiro a gente tem que lembrar que nós temos esse pronome aí, esse apóstrofo, ele vai aparecer também na hora da conjugação, né? Cada pronome desse de acordo com o seu pronome pessoal, né? Que nem eu me chamo, não é eu se chamo, né? Então tem esse me é o pronome ali, que a gente vai ver isso mais pra frente. Mas vamos focar ali na terminação. Percebe-se que eu coloquei um L, um outro L no final ali em azul. Para que isso? Porque o E que antecede o L normal ali, ele é fraco. Ele sai um som bem fraco, E, bem assim, quase que nem aparece, E, e quase não aparece. E o E final, que é o E da terminação da sequência, também ele é bem fraco. Então, nesse caso, neste verbo, uma das maneiras que os verbos que ocorre nos verbos quando isso acontece, de dois E's, um pro lado da esquerda e outro pro lado da direita, separando ali, são separados por uma consoante, um dos jeitos é você duplicar ali a consoante, né, que está ali no meio separando, para que possa dar uma força, digamos assim. A outra maneira a gente já vai ver no próximo verbo. Então, uma das maneiras é essa, duplicação de consoante aí, tá? Então, je m'appelle, tu t'appelles, ok? E il s'appelle. Então, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, ok? Então, s'appeler, no verbo s'appeler é je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. Ok? Assim você pode perceber que nós temos o E pronunciado. Coisa que ali no chamar-se, o E ele some, esse E antes do L. Então, s'appeler. No caso ali ele some não, né? S'appeler. Não é que ele some, ele fica mais fraquinho. E se eu não tivesse duplicado o L ali embaixo, nas outras, na conjugação, ele ia ficar mais ou menos assim. Je me plais. Tá vendo? Ó? Fica ruim o som. Então por isso que se duplica. Aí você fala, mas por que ali no chamar-se, ali no infinitivo, ele não duplicou, não está duplicado? Porque ali nós temos um ER, e esse E que está ali do lado do R, ele é forte, tá? Ó, s'appeler. Então não é dois E fraco, como no caso ali da conjugação. Então vamos continuar a nossa conjugação. Nous nous appelons. Tá vendo? Não tem E, então por isso não duplicou. Depois do L, né? Não tem E. Vous vous appelez, tem E, mas é aquela mesma coisa, um E forte depois do L, né? Vous appelez. Então, é forte, então por isso eu não preciso duplicar. E no último, il s'appelle. Il s'appelle. Então, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez e il s'appelle. Então, nós temos que ter essa duplicação do L no je, tu, il e depois o il, que é a terceira pessoa do plural. Ok?
ok? Então, nesse caso, a gente duplica e sempre tomando cuidado ali com o pronome que vai indicar ali esse tracinho SE de acordo com o pronome pessoal. Ok? Então, vamos para o próximo. Jeter é o arremessar. Aqui também acontece caso de duplicação, tá? Só que esse é a mesma regrinha ali da de cima, só que não tem essa coisa do reflexivo, né? Do tracinho SE. É normal, você só vai duplicar o T com a mesma razão. Então, je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez e depois il jette. E aí, por fim, esse verbo acheter, que é o colocar, que é um verbo que você vai ter ali na hora de você estar conjugando, você vai ter dois E fraco, um do lado da esquerda do T e outro do lado da direita. Só que dessa vez a gente não duplica o T, tá? A gente acentua com acento grave, ok? Então nós temos duas maneiras, não que eu possa escolher, mas os verbos se comportam de duas maneiras na hora da conjugação, quando aparece um E, um E de um lado, um outro E do outro lado, com uma consoante separando, e esses E's são fracos, ok? Nesse caso, esses E's são fracos, e aí, em vez de eu duplicar o T, eu vou pôr acento grave. Então, é uma outra regra que pode acontecer na hora da conjugação, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, acheter é colocar. Ou colocar não, é comprar. Não sei nem porque que eu pus colocar, ó. É comprar, vou arrumar depois. Acheter é comprar, gente. Colocar a gente já colocou ali, que é placer, tá? Então, acheter é comprar. Então, j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez e ils achètent. Ok? J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez e ils achètent. Então ali as turbulências que acontecem estão de azul, né? Que é quando o E ele recebe esse acento grave. E aí as terminações normalmente. E o A, lá no pronome je, o E caiu fora e veio o apóstrofo. Ok? Então, j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez e ils achètent. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e por hoje é só. Por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 14 se você quiser assistir a próxima aula. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na tua tela escrito se inscreva e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, e assim você vai estar sempre nos ajudando a se manter aqui, ok? Um abraço, Deus abençoe e tchau, tchau, bons estudos!